Renato, tem um monte de pergunta aqui, mas antes eu queria que você falasse assim, quando a gente fala de renascimento moral, material e tecnológico, eu acho que uma coisa só, vários libertários ficam bravos comigo, porque uma vez eu falei assim, tem vários conceitos que eu já li em autores libertários. Eu gosto muito do Hope, né? Eu acho que o Hope é um gênio, assim, foi um dos maiores pensadores do século XX. Mas tem alguns pontos que eu fico pensando assim, que o ser humano é sempre uma desgraça. Quando o pessoal libertário, eles falam do pacto de não agressão, por exemplo, eu lembro sempre do Santo Tomás de Aquino, que ele dizia o seguinte: olha, as pessoas virtuosas não precisam nem ter Estado, não precisa ter nada, não precisa ter lei, porque elas têm a lei moral dentro de si, né? Elas têm a lei moral de si, elas têm o tempo todo procurando autocontrole e se guiando pela virtude. O Estado é feito justamente para conter os desgraçados, né? Então, assim, nesse sentido, eu sempre fico me perguntando, será pacto da não agressão, por exemplo, é um conceito que eu não consigo imaginar, vendo o que o totalitarismo está se tornando, eu não consigo ver isso realizado a não ser pelas pessoas virtuosas, entendeu? Então, assim, eu tenho alguma dificuldade com alguns conceitos libertários. Agora, o Bitcoin como ferramenta, eu acho que é um negócio tão claro, a virtude própria é um negócio, assim, para mim é tão claro que eu acho que essa é uma ideia inequívoca, entendeu? Que as pessoas têm de olhar como ferramenta e que não é que vai produzir a ideia de quem inicia, a ideia de quem inicia o princípio da não agressão afirma que está errado as pessoas que estão erradas, que iniciam violência contra pessoas inocentes. Isso não é ideia controversa? Essa ideia é lícito iniciar violência contra pessoas inocentes? Não, essa pessoa está errada, Então, mas assim, o problema é incontroverso, não é isso ou não? É incontroverso, mas o que eu quero dizer o pacto da não agressão, você acha que é viável? O princípio da não agressão é que você só pode utilizar violência contra pessoas que utilizaram violência contra você antes. Não é isso que diz o princípio da não agressão? Esse é o princípio, pra mim, mas e o pacto? Eu não vejo diferença nenhuma disso e da regra de ouro de Jesus, que ama ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A Deus, para mim, Deus se apresentou a mim como a verdade, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, então eu sou Deus, não é isso? Não é isso que Jesus diz? Por isso que o pessoal... Isso sim, isso sim. Mas o que eu tô falando é como é que a gente se livra do Estado, que Jesus Renato? é Deus. Agora os testemunhos de Jeová, o pessoal vai achar ruim, né, dizer que Jesus é Deus, né? O pessoal que não reconhece o concílio de Nicéia, né? Como é Mórmon, mas para todas as outras igrejas que se consideram cristãos, Jesus é Deus e Jesus diz que ele é a verdade. Então, o que significa você amar a Deus sobre todas as coisas? Você aceitar a realidade das coisas, né? Você aceitar que sim é sim, não é não, que a verdade é absoluta, que existe direito natural, né? Isso é isso que homem é homem, mulher é mulher, que você não vai ser uma mulher se você fizer uma vagininha de mentira no lugar do seu pênis, né? Você aceitar a realidade, você amar a Deus, é você aceitar e ser grato de estar nesse mundo. É uma bênção. Nós somos mais ricos que qualquer imperador do passado. Tem que dar graças a Deus que seu bisavô não tinha papel higiênico, meu pai, minha mãe nasceram em casa sem televisão, meus avós nasceram em casa sem energia elétrica. Minha geração, pelo amor de Deus, a gente está vivendo num mundo de uma riqueza inimaginável há poucas décadas atrás. Sim. Né? Agradecer, ser grato por isso, né? É isso que eu acredito que é. Então, para mim, o princípio da não agressão constitui-se em um nível de identidade altíssimo, a regra de ouro de Jesus. Eu não vejo muita diferença. Sim, mas o que eu tô falando é outra coisa, Renato. O que eu tô falando é outra coisa. Esse princípio tá certo, mas esse princípio tá na mesma linha do São Tomás de Aquino falando. Os virtuosos, as pessoas virtuosas, evidentemente, elas vão agir de maneira correta. O que eu tô dizendo qualquer lei é pro vagabundo. Como esse princípio é violado, como esse princípio é violado o tempo todo pelo vagabundo, essa é a ideia do Tomás de Aquino. Constitui-se o Estado para conter os malfeitores. E assim, essa é a minha dificuldade de imaginar a possibilidade da gente se livrar do Estado, você entende? Eu quero que você veja, na visão libertária, como é que seria possível, digamos assim, você se livrar disso, porque o Estado moderno, eu tenho um acordo total com as teses dos libertários aplicadas ao Estado moderno, mas não a ideia de Estado na perspectiva aristotélica e tomista. Se você pegar o Estado moderno, que é essa porcaria que a gente está vivendo, os libertários estão totalmente corretos. A crítica dele é totalmente correta, é pura agressão, é usurpador. Isso é o Estado moderno, entendeu? A definição de Estado que eu vejo ali. Dando uma perspectiva que o americano ia entender, um americano médio ia entender facilmente, mas que a maioria dos bacharéis em direitos nunca ouviram falar, tem um negócio chamado realismo jurídico. O realismo jurídico, por exemplo, é quando você chega num advogado e o cara diz a você que tem X% de ganhar e X% de perder. Jurimetria, por exemplo, é um aspecto de realismo jurídico que não existe no Brasil, não tem estatística de porra nenhuma, né?
Inclusive, se tivesse, não servia para nada, porque cada juiz faz o que quiser e acabou, né? Mas, numa perspectiva dessa, o direito é uma tecnologia. A finalidade do direito não nenhum jurista nunca teve como objetivo zerar os crimes e nem buscar todos os criminosos e matar todo mundo. Se todos os criminosos fossem punidos, todo mundo ia para cadeia amanhã, né? Todo mundo já cometeu crimes na vida. O objetivo do direito é, como eu já falei aqui, inclusive o public choice que eu já mencionei aqui antes, defende que a democracia é uma solução porque a democracia, segundo essa argumentação de que acredita em democracia baseada no public choice, seria uma solução de opressão de minorias por tempos determinados. Porque, inclusive, como o negócio é dinâmico, a minoria que vai ser não oprimida vai ser diferente. Como o professor Marco Batalha, o L de Liberdade é excelente. Pronto, quem puder, assista no L de Liberdade, o último vídeo do L de Liberdade. Ele comenta que a solução ideal não é todo mundo ser cooperativo e nem todo mundo ser oportunista. Mas existem equilíbrios dinâmicos, de algumas pessoas serem vagabundos, algumas pessoas serem agressivas e outros não serem. Se você encarar de maneira realista, o objetivo do direito não é eliminar a violação, até porque nenhuma lei nunca vai violar todos os crimes. O objetivo do direito é reduzir a violência que destrói riqueza. Na hora que eu chego para você e diz, Bruna, você não precisa matar o cara que deu um tapa na cara do seu filho. Porque se você fizer isso, você vai para a cadeia, seu filho vai perder a mãe, não é isso? Existe uma lei que esse cara vai tomar uma chicotada e tal, não sei o que lá, e você vai querer a chicotada em vez de matar o cara, não é isso? Não entendeu o que eu estou dizendo? Isso serve para as pessoas se sentirem satisfeitas com uma punição menor, não é isso? Porque elas não vão ter uma retaliação eterna, porque se todo mundo chegar a se vingar da maneira que quiser, sem intermediários, a porra vai virar um caos. A questão é que o direito não precisa ser administrado pelo Estado. Existem tribunais privados, inclusive através do Bitcoin. Você pode, por exemplo, o governo no Brasil tem legítimo dispositivo. Eu sou obrigado a deixar metade do meu patrimônio para meus herdeiros. Com Bitcoin eu posso deixar 0 para meus herdeiros. Eu posso deixar uma chave que vai ser imediatamente enviada para meus sucessores verdadeiros, 1 ano, 2 depois da minha morte. Qualquer e-mail, Gmail, Yahoo, tem lá, Inactivation Settings. Você bota o e-mail que você quer que seja enviado para seu filho, para seu esposo, né? Inclusive dando todas as instruções de onde você vai achar a chave e tudo mais, não é isso? Você pode fazer tudo isso. Inclusive, você pode, por exemplo, colocar 2, 3 caras que você considera que seriam bons padrinhos e tal, para ter que concordar, para tirar qualquer centavo do seu filho. Então, meu filho não tem condição de tocar em dinheiro, meu filho é pequeno. Eu vou colocar 3 ou 4 pessoas com acessos parciais a dinheiro para dar uma mesada a ele, né? Tendo que concordar 2 de 3, ou 5 de 7, ou 7 de 10. Essas soluções são possíveis através do Bitcoin. Agora, a verdadeira justiça não pode vir através de governos. Os governos, eles são entidades satânicas. Ele está em Samuel, está no Antigo Testamento, eles mataram os bebês, o faraó ordenou matar os bebês. No Novo Testamento, o rei dos judeus ordenou o assassinato dos bebês todos de Belém, dos meninos, de novo, como o faraó tinha feito para eliminar Jesus. Quando o Satanás oferece os principados, quem são os principados? São os governos. Quem é o pai da mentira? Como é que você se torna governante? É falando a verdade ou é mentindo? É uma competição satânica. Caim é o fundador da cidade, né? A primeira cidade. O que está escrito na Bíblia é tudo verdade absoluta. Só que tem algumas coisas que são metafóricas. Por exemplo, todas as mulheres, todos os homens do mundo têm a genética que tem todas as mulheres do mundo, mas o oposto não é verdadeiro, não é isso? Tem algum gene que as mulheres têm que o homem não tem? Porque a mulher tem 2x e o cara é XY, não é isso? Fora isso, é tudo igual. Sim. Tem alguma mulher que tenha Y? Não. Então a mulher é uma fração do homem, não é isso? É o que está escrito ali, não é? Sim, é o que está escrito, justamente. É a repetição exato. Não, existem outros tipos de bicho que é o contrário, que o macho é uma fração da fêmea. Mas no nosso caso, a mulher é uma fração do homem. Isso está escrito lá. A ordem dos animais está correta, porra. A ordem física de criação está correta. Como é que alguém saberia isso? Como é que alguém saberia isso há milhares de anos antes de Cristo, porra? Tipo, você vai negar que existe um conhecimento extraordinário naquele negócio ali, no Gênesis? Pelo amor de Deus, né? Ali é um guia que você não erra, mas eu percebo que no meio do Bitcoin não é todo mundo que tem esse discurso como você, que consegue ter uma visão profunda e, ao mesmo tempo, dentro da cosmologia cristã. Não é uma coisa muito comum. Tem pessoas que... Tem livro, inclusive, Thank God for Bitcoin, que é escrito por mais de 20 caras, inclusive de várias denominações e tal. Aqui no Brasil tem um Bitcoinheiro do Manto e tem um Jaraguá, que são caras que têm um conhecimento teológico 50 vezes maior do que o meu. Tem pessoas que têm um aprofundamento maior. Eu escrevi o livro Eu Me Doxei,
que eu tenho um perfil intermediário. Eu tenho formação em finanças, Sim. eu fiz doutorado em finanças. Eu tenho uma formação em engenharia de base, eu fui o primeiro do ENAD no Brasil, eu fiz programação. Eu tenho noção desde 10, 11 anos. Eu sou um cara que transita com alguma facilidade em várias áreas do Bitcoin. Eu tenho noção de governança corporativa, eu estudei direito. Eu tenho um trânsito, embora eu não seja um grande expert em nenhuma dessas áreas especificamente. A minha expertise, o que eu faço há 16 anos, é identificar como o vagabundo pensa. Eu faço local de crime, eu faço investigação criminal. A minha expertise é ver qual o perfil do vagabundo, não é isso? E é por isso que eu consegui identificar no primeiro mês que o governo de Bolsonaro ia ser submissão à China, que ele chegou lá e prometeu que o chinês ia entrar aqui sem visto. Eu achando que ele ia chegar e romper relações diplomáticas com a ditadura mais assassina da história da humanidade, não é isso? Que matou mais do que Bigode e Stalin juntos. Ele chegou lá e disse que o vice dele queria casar com a China. Imagina quem é que vai ser a esposa, né? Mas com certeza a China vai ser o ativo, né? Ele vai ser o passivo, né? Não? Quem é que vai ser a noiva, né? Hein? A China chutou a bunda do Ernesto, né? A hora que eles cansaram, mandaram demitir, assim, não adiantou. Ele até ficou uns 2 anos no governo, mas teve uma hora que a China pediu e mandou embora, ninguém, né? Não teve, ninguém de primeiro escalão, em nenhum momento o Bolsonaro indicou, ninguém de primeiro escalão que tivesse a mínima disposição de fazer desnazificação, zero. Não teve ninguém. Por exemplo, o Entraub é um cara bem sucedido, bem intencionado. Ele ia chegar lá e limpar o Enem. Os Enems do Bolsonaro foram os mais esquerdistas desde sempre. O Enem, aliás, foi os piores. Não limpou, ele ia chegar lá, ele professor concursado, ele ia botar pra foder com os colegas dele, ia perder o emprego dele no dia. Ele ia perder o emprego dele quando ele saísse de lá. Ele poderia botar pra foder, sem contar que ele acredita em lei. Ele é um cara positivista. Ele deixou isso claro. Mas mesmo que ele não fosse, né? Mesmo que ele não fosse, o professor Olavo deixa muito claro isso. Muito mais importante do que as crenças pessoais de alguém são seus compromissos pessoais. Você pode achar uma coisa certa, mas se for levar a escravidão e a castração do seu filho, você vai fazer o errado, não é isso? Ou não? Depende do compromisso seu com alguém, não é isso? Sim. Ou não? É isso mesmo. Justamente. Você me deve R$50. Agora, se você me der os R$50, seu filho vai morrer. Você vai me dar os R$50 ou você vai me dar calote? Não. Você vai me dar calote, não é isso? É lógico. Ou não? Claro. Mas do lamento se lasque, não é isso? É isso. É isso. Essa é uma das eleições básicas lá do curso de política do Olavo. Não interessa o que o cara acredita. Mais importa, isso interessa, mas um nível muito mais baixo do que os compromissos pessoais de quem está lá.